Olá, meus amados, estamos começando mais uma Casa Luz. Estou administrando aqui 2 canais, pelo Facebook neste aqui e pelo Zoom, o outro canal que nós estamos usando também para a transmissão desses estudos aqui da Casa Luz. Nós estamos procurando aí com isso, interagir com os irmãos, todos que têm acesso a esse link, do Zoom. Nós damos esse link aos membros, e nós assim conseguimos falar, podemos compartilhar as coisas também com pessoas aqui que querem participar. As pessoas vão abrindo, vão entrando pelo Zoom, nós damos aqui o ok para entrar. Então a gente vai compartilhar um pouco a palavra já no final do vídeo, Aqui acerta aqui o enquadramento. Muito bem, tem aqui o Rafa está entrando e assim a gente vai passando, admitindo eles aqui na sala, Muito bem, acho que todos estão aí, Olha aí, Rafa, Dai, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu ver se eu aumento vocês aqui também. O som tá meio baixinho, tá ouvindo agora, Muito bem. Tem mais gente entrando. Aqui no Facebook também tem bastante pessoas. Aqui é a Rebeca está entrando. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Efésios, Semana passada, eu não sei se foi semana passada que nós demos uma palavra, extra, acho que foi quinta, E queremos continuar, nós paramos lá no capítulo 4 do livro de Efésios. Então nós ministramos e ao final compartilhamos um pouquinho aqui com os irmãos também do Zoom, que está participando. Então abra sua Bíblia no livro de Efésios. Vamos ver se a gente consegue terminar esse livro hoje, É um livro mais assim profundo, Eu acho muito fantástico. Amém? Que Deus nos dê sabedoria. Pai, eu quero te pedir a tua graça, a tua instrução, a tua sabedoria, a tua revelação sobre nós nesse estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, dando uma pequena revisão, fazendo uma pequena revisão, os primeiros capítulos de Efésios falam da posição que nós temos em Cristo. E é uma posição que também a gente não pode deixar de considerar que é uma posição dada não a um indivíduo, mas à igreja, ao corpo. E não é nem ao povo de Israel, é à igreja. O livro de Efésios mostra que a separação entre o povo de Israel, e os que estão sendo salvos em Cristo, essa separação entre judeus e não judeus, foi derrubada essa parede que separava, porque agora nós estamos num só corpo, unidos em Cristo Jesus, num só corpo, seja judeus que acreditam em Jesus, seja não judeus que acreditam em Jesus. Então é muito importante a gente perceber que no livro de Efésios, principalmente o capítulo 1, ele mostra o nosso posicionamento em Cristo e ele vai falar, estou fazendo uma revisão aqui em Efésios 1, 23. Ele vai falar que Jesus foi dado à igreja, versículo 22, E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, quer dizer, deu Jesus para a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa palavra encher, o Espírito de Deus, ele enche todos os pontinhos. É muito importante, você está cheio, você está pleno, quer dizer, não tem nada faltando. Então ele enche todas as coisas, ele dá revelação, ele vai em todos os cantos e enche do conhecimento, da sabedoria e desse posicionamento. Nada fica faltando. Então essas coisas são importantes para nós. Nós temos que meditar nesse livro pensando nisso. Ele primeiro mostra que a igreja ela é triunfante, é uma igreja gloriosa, é uma igreja forte. Fala, mas pastor, nossa igreja não é tão forte assim. É sim,
Há poder não porque nós conquistamos, mas Jesus conquistou um local poderoso para nós. Estamos em Cristo à destra de Deus. Que local poderoso é esse? Fantástico! E foi dado à igreja. Não foi dado a Israel, não foi dado a indivíduos, foi dado ao povo agora que ele está gerando, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, ele mostra, né, que essa posição foi dada e agora a separação, né, que é já agora Deus vai tratar só com os gentios, não. Agora é uma nação de vários povos, seja judeus ou não judeus. Então, o capítulo 2 ele fala sobre isso, né? E no 3 ele dá ênfase que ele, como apóstolo, foi enviado também a revelar isso aos não-judeus, aos gentios. Então, esses 3 primeiros capítulos mostram que uma posição fantástica é revelada no capítulo 1, e no 2 mostra que não há mais separação, e no 3 a vocação dos gentios. Agora, ele entra no capítulo 4 numa posição muito importante, amados. Veja, a posição da igreja é uma posição triunfante, poderosa, conquistada não por nós, mas por Jesus Cristo. Agora, ele fala para nós desenvolvermos, em Filipenses fala isso também, para nós desenvolvermos a nossa salvação. Agora pensa nisso, ele está falando isso para a igreja, não para um indivíduo. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. A igreja é triunfante, a igreja ela é poderosa, foi colocada numa grande posição. Agora, cada membro precisa ser o quê? Ele precisa ser, vamos dizer assim, conduzido a essa posição, ou melhor, como é que eu vou dizer? Ser despertado, essa é a melhor palavra. Ser despertado e treinado na posição que ele já tem em Cristo. Então veja, queridos, isso é muito importante. A gente não está lutando para uma posição fantástica que Deus quer nos colocar. Não, nós já temos essa posição. Porém, nós não temos muitas das vezes a consciência do tamanho que Deus nos colocou, na posição tão grandiosa que Deus nos colocou. E para isso, ele entrega a revelação, ele entrega o seu ministério. Jesus tem serviço, Jesus serviu aos homens, ministério é serviço, Jesus serviu aos homens e ele enviou essa vocação de servir a homens. Que homens? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são para servir. Esse mesmo espírito de serviço que Jesus tem, ele vocacionou homens para isso, para servir o quê? Veja lá no versículo 12, Efésios 4:12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Amados, se você tem uma posição, você precisa ser despertado dessa posição. É que nem alguém que passou no vestibular, fez prova, hoje tem vestibular, né? O Enem, né? Você faz prova e você já passou, você já está nessa posição, só que ninguém te avisou ainda que você, não saiu no jornal ainda o teu nome de aprovado, mas você já foi aprovado. Mas você precisa ter consciência, alguém tem que falar para você, olha, você passou no vestibular, olha, você passou naquela prova, alguém tem que avisar para você, mas você já está aprovado. Deu para entender? Então, Deus deu esses homens que têm essa vocação de servir ao corpo de Cristo, servir à igreja para aperfeiçoar a igreja, cada membro, para despertá-los, para eles entenderem a posição que eles já têm, mas por ignorância, e aí vem Satanás tentando manter nós em ignorância. Por isso nós, quando pregamos o evangelho, nós lutamos contra uma barreira. Satanás quer que a gente se cale, Satanás não quer que a gente pregue, então nós temos que orar, fazer guerra, repreender, amarrar o valente, porque essa verdade precisa ser anunciada. Que quem está em Cristo, ele é transportado do império das trevas para o reino do seu Filho, do seu amor, Jesus Cristo.
Então, essa obra que Satanás não consegue interromper, porque ela já foi concluída, esta ponte entre o coração do homem ao coração de Deus está firmada em Cristo. Isso o diabo não consegue derrubar, mas ele procura manter as pessoas na ignorância, sem saber desta realidade. Entende isso? Então Deus levanta esses 5 ministérios para aperfeiçoar, que nem Filipenses, para desenvolver, para levar os homens a essa consciência. Porque quando você tem consciência da sua posição, aí você se torna uma bomba atômica na mão de Deus. Entende isso? Então isso é muito importante, querido. O livro de Efésios é para ser lido assim. Nós estamos nas regiões celestiais, isso só é entendido pela fé. Lembra? A fé não questiona, a fé recebe como palavra de Deus. Lembra? A Bíblia diz, fala assim, não fique questionando como é que Jesus virá, como é que Jesus vai ser ressuscitado. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Quem tem fé não fica questionando, quem tem fé recebe como verdade da parte de Deus. Então, como é que é essa questão na região celestial? Não, Jesus falou, nós estamos nas regiões celestiais, nós somos um espírito com ele. Então, nós recebemos isso pela fé. Então, o livro de Efésios tem que ser visto por uma fé madura. É assim que o Senhor nos estabeleceu. E recebemos isso como verdade. Muito bem. Agora, os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, que já operam no Espírito, já têm seus ministérios estabelecidos, o que eles fazem? Eles vão o quê? Aperfeiçoar, nos discipular, eles vão nos treinar, eles vão nos acompanhar, para que nós comecemos a operar em fé. Nós vamos operar em fé. O que é operar em fé? Por exemplo, eu já dei esse exemplo semana passada, se você tem uma direção clara, você em Cristo Jesus, você está nessas regiões celestiais, o Senhor está intercedendo por você nas regiões celestiais, e o Senhor diz para você, olha, semeie na vida da sua esposa, e você começa a semear pela fé. Não, isso não vai dar certo, eu semear, a minha mulher vai me achar um fraco, vai me achar isso. Mas não, a Bíblia diz, semeie, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso é uma verdade espiritual. Para o mundo, eles não entendem isso, mas nós entendemos pela fé. E quando nós começamos a operar em fé, começamos a agir em fé, ali investindo na sua esposa, o que nós vamos colher? Nós vamos colher a edificação do nosso casamento. Ele, por exemplo, fala aqui no capítulo seguinte, no capítulo 5 de Efésios, ele fala desse mistério do casamento e ele mostra isso. Uma fé operante. Não adianta você saber, não, Deus quer edificar o meu casamento. Não, você está em Cristo e você vai operar em fé. E vai ser treinado nesta operação, os apóstolos vão te acompanhar, os profetas, os mestres vão te acompanhar para que você veja o quanto de glória está sobre a igreja, o quanto de glória está sobre os membros da igreja, o corpo de Cristo, entende isso? Essa é a profundidade e é isso que Satanás não quer que as pessoas recebam como revelação da parte de Deus. E nós temos que ter isso. E é isso que ele está falando. O capítulo 4 de Efésios mostra, meu amado, não que nós vamos conquistar, nós vamos ser o quê? Treinados, porque a posição, o poder já está sobre nós, mas nós muitas das vezes não sabemos operar no poder de Deus. Deu para entender? O poder está liberado em Cristo Jesus. O poder foi dado, agora nós temos que operar em fé, acreditando, o Senhor vai fazer. É que nem você vai expulsar demônio, já viu a pessoa expulsar demônio? A primeira vez a pessoa fica cheia de medo, será que vai dar certo? Será que o diabo vai sair? Será que não vai sair? As pessoas têm medo do diabo, mas a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés, e quando nós operamos, dando a palavra, Jesus falou, eu dei autoridade sobre todo o poder do diabo, Jesus falou sobre isso. Eu dei o meu nome, é em nome dele, é no poder dele, no que ele estabeleceu, não é em seu nome, não é em seu poder, é no poder dele que foi estabelecido e que foi transferido a você, porque ele encheu você agora desta revelação. Então você opera.
Agora, às vezes você quer alguém do seu lado, né, mais experiente para você operar, para expulsar aquele demônio. Você está sendo treinado, mas a autoridade já está sobre você. Só que você tem, às vezes, receio, tem até medo. Será que vai dar certo? Então é isso que Paulo está falando no capítulo 4. Os ministros, para nos aperfeiçoar, porque o serviço é nosso. Não é chamar pastor, vem cá expulsar demônio. Você tem que ser treinado para que um dia, se alguém cair endemoniado perto de você, você não tem que chamar um pastor, você não tem que chamar um profeta, você não tem que chamar um evangelista. Você tem que operar em fé. Porque você é corpo de Cristo. Você está estabelecido nas regiões celestiais. Esse capítulo 4, ele é aqui peça-chave, a parte prática de como sair de uma consciência para uma operação, para você ser operoso, para você ser executor de uma verdade. Você vai participar de uma realidade. É real isso. É verdade. Você vê que os ministros é uma inspiração para nós também operarmos. Começamos a imitando eles e fazendo como eles fazem, e assim a gente vai sendo aperfeiçoados. Então gravem isso, está gravado isso, está aí no vídeo. Veja esse vídeo várias vezes, entenda isso. Isso é fundamental. É aí que Satanás tenta barrar, é na nossa ignorância, é no nosso medo. Mas ele não consegue barrar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo está completa. Jesus falou, está feito, está completo. E aí ele expôs publicamente Satanás e seus demônios. Eles foram colocados ao desprezo, porque Deus estabeleceu a ponte entre o homem e ele, mediante Jesus Cristo. Isso está estabelecido, ninguém consegue destruir essa ponte. Entende isso? Isso é fundamental. Então o inimigo fica bombardeando, né? Não vai dar certo, nem tal, quer meter medo, manda a gente falar coisas negativas, tenta nos barrar pelo medo. Mas não. Por isso que é pela fé, nós operamos na fé, na certeza em Deus. Crescemos em fé. Por mais que você conhece a palavra, você vai crescendo em fé. E a Bíblia diz que essa fé vai lançar o medo fora. Se você vive em medo, caminhe com o Senhor, encha a sua mente, renove a sua mente com a palavra de Deus e opere na ousadia, na certeza da fé. Se você está em dúvida, a tua fé ainda está muito fraquinha. Como é que eu fortaleço a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está lendo pouco a Bíblia, por isso que você está com medo. Você está meditando muito pouco na palavra de Deus. Você pega só 5 minutos a Bíblia e quer ter fé como de Davi, como de, de Gideão. Não, você tem que crescer em fé. A fé é o dom principal que Deus nos deu. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entende isso? Então, os ministros, os 5 ministérios, eles operam em fé, eles operam no poder de Deus. Eles foram treinados, foram vocacionados, foram chamados. Para quê? Para eles serem admirados? Para eles serem colocados num pedestal? Não! Eles são servos. Se algum ministro se acha muito bom, ele é um vaidoso. E Deus um dia vai tratar desse homem. Mas nós, ministros, somos chamados para sermos servos de Deus e servir a igreja. Entende isso? Para nós começarmos a operar em fé e ter resultados pela fé. Gravem isto, está gravado. Veja esse vídeo várias vezes. Aprenda. Então vamos lá. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, o serviço dos santos. Para a edificação, veja, do corpo de Cristo. Até que todos, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, quer dizer, um homem adulto, um homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Sabe, o nosso alvo é ser como Cristo, a ser pleno como Cristo, um homem perfeito. Então, por isso que nós estamos na igreja, somos edificados para termos a mesma fé de Jesus, a mesma ousadia de Jesus, os mesmos sentimentos de Cristo.
Sabe, isso está estabelecido, nós temos essa condição, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Entende isso? Verso 14, para que não mais sejamos como meninos. O que é um menino? Menino desiste, menino fica meio bobo na situação, menino é inexperiente. Ele está falando para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é menino? Qualquer um passa a conversa no menino. Ele é inexperiente, ele não sabe falar não, ele não sabe ser perseverante, é menino. Tem pessoas que não perseveram, começam bem, depois desistem. É meninice isso. Sabe? Então Deus está falando que na igreja, através dos ministros, através de um discipulado, nós começamos a aprender, sermos pessoas perseverantes. Já viu que muita gente começa na igreja, daqui a pouco vai embora da igreja, desiste e tal, fica para trás, não quero mais. Isso é meninice. Isso é meninice. Isso é coisa de menino. A Bíblia está dizendo assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia com que nos induzem ao erro. Há muitos homens malvados que têm inveja da igreja, que querem, vamos dizer assim, cada um de nós para servir a eles, homens interesseiros. Há muitos homens interesseiros, sabe? Quando vê nós, poxa, agora a pessoa está direitinha, né? Agora está a pessoa mais arrumadinha, agora a pessoa acertou a vida, todo mundo tem interesse em nós. E esses homens querem nos induzir ao erro, nos tirar da presença de Deus, nos levar para outros caminhos. Então, Paulo está nos avisando sobre isso. Verso 15, mas seguindo a verdade em amor, veja, seguindo a verdade é que Cristo nos deu essa posição, a verdade é que Cristo nos batizou com o Espírito Santo, a verdade é que o poder está sobre nós, a verdade é que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés. Nós temos que seguir isso em amor, amando a Deus, seguir a verdade de Deus, amando a Deus. Então isso é muito importante. E a Bíblia diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos crescer. Qual é o modelo? Até onde nós vamos chegar? Até a perfeição de Cristo. Eu falei alguns domingos, uma vez eu preguei sobre isso, né? É você olhar, a Bíblia é um espelho, você vai ver onde eu estou parecendo com Jesus. Qual é a área que eu estou parecendo? Será que esse meu lado direito parece mais com Jesus ou esse meu lado esquerdo? O que mais parece com Jesus? Quer dizer, Jesus é o nosso alvo de beleza espiritual, deu para entender? Ele é o nosso modelo de beleza espiritual. Vocês estão entendendo a metáfora, né? É isso que ele está falando. Verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós somos edificados em amor, há um relacionamento entre nós, há um respeito entre nós, um coopera com o outro, um coopera ajudando ali, nós vamos ter uma reunião para a edificação dos santos, um ajuda a botar a cadeira, um ajuda na intercessão, um ajuda com a contribuição, com as ofertas, sabe, isso tudo é porque nós temos um alvo de crescermos e nos parecermos como Jesus. Porque Jesus, operando em nós, muitas pessoas vão conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. E o inimigo faz de tudo para derrubar a igreja. E ele vai começar a falar agora justamente sobre isso. Já que é isso que nós devemos crescer e dentro de um relacionamento de amor, ele agora vai começar a falar no final do capítulo 4, no capítulo 5, o quê? A nossa atenção para não cair nas ciladas do diabo, para não cair nos pecados de outrora, para não voltar às práticas do velho homem. Ele vai começar a falar sobre isso agora, porque a única coisa que nos separa disso tudo qual é? É o pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A gente vai meio que anulando aquilo que Deus fez em nossa vida. Então ele nos alerta, nós temos que viver em amor. E como é que é viver em amor? Eliminando essas coisas feias da nossa vida. Olha o que ele diz. Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico,
Que não mais andeis como também andam os gentios. Aonde? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Às vezes nós temos uns conceitos e somos tão vaidosos em cima daqueles conceitos que não tem nada com a palavra de Deus. Verso 18. Nessa vaidade, obscurecidos de entendimento. Uma pessoa vaidosa, ela parece que para de aprender, porque ela já se acha. Então, a pessoa está obscurecida de entendimento, não tem uma visão mais ampla das coisas de Deus. Olha o que ele diz no versículo 18. Alheios, ou melhor, separados, alheios, né? Sinônimo, alheios, separados à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Mas as pessoas vivem numa ignorância, por isso que elas não têm acesso. As coisas foram estabelecidas, mas a ignorância cega as pessoas. Por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração. E elas não se abrem porque elas são duras de coração. Quer dizer, não, eu não vou abrir mão das minhas convicções, eu não vou abrir mão da minha cultura, eu não vou abrir mão da tradição da minha família, né? Essas coisas endurecem, as pessoas às vezes se sentem assim, até pressionadas pelo evangelho. Não, eu não vou abrir, eu não vou sair, eu não vou ceder a isso. São pessoas duras de coração. É o que ele diz. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam, quando elas ficam insensíveis aos conceitos de Deus, o que acontece? Se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então elas ficam insensíveis, ficam indiferentes e se lameiam no pecado. Sem nenhuma dor de consciência, elas vão para o pecado, fazem as coisas mais terríveis no pecado. Verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então, quando nós somos instruídos, né? Então, o nosso comportamento ele vai mudar completamente. Por isso estamos numa igreja, para aprender o comportamento de Cristo. Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, a maneira de ser, e as iras, né, os roupantes, aqueles chiliques, né, vou usar uma palavra bem popular aí, dar aquele chilique e tal, gritaria, né? Ele está falando sobre isso. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O homem vai se corrompendo cada vez mais pelos desejos do engano. O engano vai te levando não, esse caminho é gostoso, esse caminho aqui é prazeroso, entra por esse caminho aqui e nós só vamos nos corrompendo, né? Sei lá, pensa em qualquer coisa aí que corrompe, né? Não preciso ficar falando muita coisa, mas vocês sabem, tantas coisas corrompem o homem. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se você entende das coisas de Deus, se você entende os valores de Deus, você vai se renovando, pensando, vivendo, praticando, e aquilo vai mudando o seu ser. Porque você vai vendo que é melhor estar ali na presença do Senhor, aonde Cristo te colocou, aonde isso vai cada vez mais afirmar a sua decisão, a sua posição. Então, com isso, você vai cada vez mais sendo levado a ter uma posição, assim como Jesus se posicionou, assim como Jesus andou, assim como Jesus falou. Então, essa é a nossa caminhada de crescimento. Verso 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a verdade nos fala sobre justiça e retidão, então procedente dessa verdade nós andamos em justiça e em retidão. Criados segundo Deus, porque Deus é o dono da verdade. É Deus que fala a verdade. Tudo que é contrário ao que Deus fala é mentira. Deus é o dono da verdade. Tem gente que fala assim, ninguém é o dono da verdade. Sabe quem é o dono da verdade? É Deus. Ele é o dono da verdade. Não tem essa.
Ninguém é o dono da verdade. A única pessoa que é o dono da verdade é Deus. O que sai da boca dele é verdade. Se você segue ao que sai da boca dele, você está vindo procedente da verdade, então você vai andar na justiça e na retidão, segundo a verdade de Deus. Não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, o importante é o que Deus tem de verdade para nos falar. É isso que é importante na vida. Vamos lá, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, olha que ele fala, coisas práticas, meu amado, coisas práticas. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A pessoa quer ficar falando mentira dentro da igreja, enganando outros. Verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, você pode até ficar com aquela indignação, mas não deixe isso ficar muito tempo no seu coração. Se conserte, fala com a pessoa, perdoa. Você precisa saber lidar com os impulsos da ira, com os impulsos da indignação. Não deixe isso tomar a sua vida. Volte ao equilíbrio. Olha o alerta aqui. Nem deis lugar ao diabo. Como é que o diabo vai entrar? Por uma brecha. Você ficou irado, você se afastou do irmão, você não quer mais andar em amor. Isso é uma brecha para o diabo entrar na comunidade, entrar na igreja, entrar em primeiro lugar em você, e as suas palavras começam a corromper outros, começam a contaminar a igreja, sabe? O inimigo quer bombardear a igreja, porque ele sabe que a igreja bem ajustada, ela faz um grande estrago no inferno. As pessoas que estão presas na mão do diabo começam a ser libertas. Sabe? A obra é grande. Por isso que nós temos que ter a consciência do poder que Deus colocou sobre as nossas vidas. Do poder de, numa reunião, ainda que seja uma reunião pequena no lar, de ter pessoas orando por aquela reunião. Há um poder grande nisso, de pessoas ali que vão estar sendo simpáticas, abraçando as pessoas. Sabe, tudo isso para que haja o quê? Revelação da salvação que há em Cristo. Então, é uma cooperação de cada parte. Agora, se todo mundo está brigando um com o outro, se todo mundo está de cara feia um com o outro, se todo mundo está com ira um do outro, que obra vai ser edificada aí? Nada. E quem é que sai ganhando com isso? O diabo. Então, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O diabo encontra lugar quando há pecado. Elimine o pecado, seja pecado ativo, seja pecado de pensamento, de sentimento. Elimine os pecados da sua vida. Feche as brechas. Vamos lá, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Coisas práticas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e sim unicamente a que for boa para edificação. Aqui é a coisa mais básica. Não fale palavrão. Tem não só palavrão, às vezes são palavras assim felinas, para machucar o outro. Cuidado com as palavras. A Bíblia diz que há poder de vida e poder de morte na minha palavra, na minha língua. Então eu preciso saber usar bem as palavras. E sim unicamente a que for boa para edificação. As boas palavras edificam, um elogio, falar muito obrigado, você é uma pessoa importante. Essas coisas edificam as nossas vidas. Ok? Conforme a necessidade. E assim transmite o quê? Graças aos que ouvem. Você vai transmitir o quê? O favor de Deus para aquela pessoa. Porque você está usando a boa palavra para edificação e não para destruição. Verso 30, outra preocupação que nós temos que ter. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo vem para dentro de você, para o quê? Para o dia da redenção, para que possamos nos apresentar diante do Senhor. Então não entristeça Ele. Como é que você entristece o Espírito Santo? Amado, o Espírito Santo está dentro de você. Tudo que você pensa, Ele sabe. Tudo que você sente, Ele sabe. Ele está dentro de você. Não entristeça Ele.
Você alegra o Espírito Santo quando você quer as coisas do Espírito. Quando você quer as coisas do Senhor. Até mesmo um pensamento, poxa, eu gostaria tanto de me parecer com Jesus Cristo. Isso alegra o Espírito Santo. Eu gostaria de ser tanto uma pessoa mais piedosa, uma pessoa mais amorosa. Isso alegra o Espírito Santo. Porque você quer fazer a vontade do Pai. Você quer a vontade de Jesus. E foi para isso que o Espírito Santo veio. Para te edificar. Para que você seja apresentado diante do Senhor no último dia. Deu para entender? Então o inverso entristece. Mas quando você se volta querendo ser como Jesus, isso alegra o Espírito Santo. Verso 31. Longe de vós, olha só, ele diz, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós isso. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe, Deus nos perdoou, então nós também devemos perdoar. Amados, nós também fazemos coisas erradas, nós também fizemos coisas muito erradas, e Deus nos perdoou. Então devemos ser perdoadores. Verso 1 do capítulo 5. Agora ele começa a trabalhar coisas assim, né? Vamos chegar até na parte da família. Sede, pois, imitadores de Deus. Olha só, como filhos amados. Já pensou nisso? Imite a Deus. Tem gente que fala assim, eu não sou Deus. Já viu essa expressão? Eu não sou Deus. Eu sou humano. Já viu falar sobre isso? A Bíblia está dizendo para você mudar esse tipo de declaração. A Bíblia está dizendo para você mudar esse pensamento. A Bíblia está dizendo para você pensar assim, eu quero ser imitador de Deus. É profundo isso. Primeiro ele mandou tirar os pecados. Agora que você tirou os pecados, ele manda você fazer o quê? Imitar a Deus. Veja como é que a coisa vai mais profunda. Você já parou para pensar nisso? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo se entregou para servir. Seja uma pessoa que serve. No que você é bom, sirva. Se você é um engenheiro, sirva melhor engenharia. Se você é um médico, sirva melhor medicina. Se você é um professor, sirva melhor pedagogia. Se você é um mecânico, sirva melhor mecânica. Sirva as pessoas, abençoe as pessoas. Tem gente que fala assim, servir aqui é só servir a água. Se você não tem nada para fazer, você pode dar um copo d'água. Mas você tem muito mais talentos para servir as pessoas. Só que as pessoas querem pegar os talentos que Deus nos deu e arrancar lucro das pessoas para si. Não foi isso que Deus fez conosco. Deus nos deu talentos para nós o quê? Abençoar as pessoas. O resultado financeiro é um resultado depois. Mas tem gente que inverte, só serve se der dinheiro. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Isso é um princípio. É claro que você, como profissional, você vende a sua força de trabalho, a pessoa te dá um salário. Mas independente de salário, você faz até mais do que te pediram, porque você quer agradar, acima de tudo, a Deus. Deu para entender isso? Só me deram salário e eu só faço até aqui. Poxa, mas um passo a mais você vai fazer diferença. Mas não me pagaram para isso. Que isso? Você tem que ser um produtor de bênçãos. Isso que você tem que entender. Deus é assim. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O teu patrão mandou limpar a mesa, limpa a mesa e limpa o chão também. Ele não pediu para limpar o chão, mas você limpa a mesa e limpa o chão, porque você faz infinitamente mais do que aquilo que o teu patrão pediu. É isso que é imitar Deus. Deu para entender? Você se torna uma pessoa excelente. E olha, meu irmão, os resultados financeiros também vêm, viu? Mas você não faz porque te pagam. Você faz porque você ama Deus e você quer transferir graça de Deus para os homens. Amém? É isso que é imitar a Deus. Vamos lá. Verso 3. Mas toda impudicícia
coisas vergonhosas, né? E toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nada de impurezas. Nem conversação torpe, né? Palavras picantes, nem palavras vãs, chocarrices, fazer graça com a cara dos outros, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja só isso. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Veja só. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós viemos de lá, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Quer voltar para lá? É claro que não. Então, nosso comportamento muda. Deus nos deu condição para essa mudança. Deus nos colocou nas regiões celestiais. Há toda sorte de bênçãos plantadas nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai. Mas a nossa posição é gloriosa. A nossa posição é gloriosa. Ele nos justificou, Ele nos perdoou, Ele nos justificou e nos glorificou. Como? Nos colocando numa posição gloriosa. Você agora é um filho de Deus. Vou repetir, você agora é filho de Deus. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles, com os filhos da desobediência. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Coisa tremenda. Vamos lá. Verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se alguém está fazendo coisa errada na sua frente, reprovai-a. Não seja cúmplice, não participe disso. Mas são coisas práticas que Paulo está falando aqui para nós, porque nós somos igreja de Cristo. Nós somos chamados a viver como corpo de Cristo na terra. É isso que Paulo fala em Tessalonicenses. Nós somos uma resistência a toda a maldade da terra. Verso 12. Porque o que eles fazem é oculto, olha só, o só referir é vergonha. Amados, tem pessoas que não podem nem contar o que fazem às escuras, porque é vergonhoso. Então não podemos ser cúmplices disso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Se você está dormindo, se você não está atento à sua posição em Cristo, desperte, acorde. Deus te salvou para você ser luz, para você eliminar as trevas. Desperte para essa realidade que está escrito no capítulo 1 do livro de Efésios. Desperte para a sua posição em Cristo. É isso que ele está falando. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Nós andamos no meio de pessoas mortas, mortas em seus delitos, mortas em seus pecados, são filhos da ira, mas nós devemos nos despertar e sermos uma referência. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios. Olha que coisa interessante. Seja sábio. Como é que você é sábio? Você desperta. O tolo passa a vida toda dormindo, alheio a tudo isso, indiferente a tudo isso, mas seja um homem sábio. Desperte, ó tu que dormes. Olha o que diz assim, remindo o tempo, quer dizer, controlando o tempo, porque os dias são maus. Acorde, não há muito tempo para a gente trabalhar nesta terra. O tempo passa, pessoas estão indo para o inferno, e você tem que remir o tempo. Deus te deu um tempo para influenciar as pessoas. Verso 17, por essa razão, não os torneis insensatos. Por esta razão, você deve o quê? Procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que a gente faz isso? Olha o que ele diz. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,
quebra de comportamento, mas enchei-vos do Espírito. Lembra? O Senhor que enche todas as coisas. Enchei-vos do Espírito. Enchei do conhecimento de Deus, para que você possa fluir, para que você possa iluminar, para que você possa operar em fé, para que você possa ser um representante do reino de Deus, para que a posição que Cristo te deu não seja desprezível, mas que você realmente honre esta posição que Ele te deu. Então ele diz, mas procurar e compreender qual é a vontade de Deus, como? Se enchendo do Espírito, verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu faço isso, pastor? Falando das coisas. O que nós estamos falando aqui? Estamos falando das coisas de Deus. Nós devemos falar, a gente poderia estar falando aqui de novela, né? A gente poderia estar falando aqui de filme, a gente poderia estar falando aqui de futebol, mas a gente está falando das coisas do reino de Deus. Falando entre nós. Que mais? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Sabe quando a gente canta a Deus? Quando a gente louva a Deus pelos seus grandes feitos. De coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Que mais? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz por nós, devemos ter um coração grato, um coração cheio de gratidão. É um coração que está aberto para Deus. Quando você é ingrato, você se fecha. Talvez você seja uma pessoa displicente, não vou dizer tão ativamente ingrato, mas displicente. Poxa, eu não agradeci a Deus por isso. Poxa, Deus me deu aquilo, eu consegui um emprego novo, consegui um aumento, saiu aquela documentação que eu tanto esperava. Agradeça a Deus. Isso faz você se encher do Espírito, um coração grato a Deus, e Deus se move. Quantas vezes eu agradeço a Deus e o Espírito de Deus vem e me visita. Às vezes eu estou dirigindo o carro, eu agradeço alguma coisa a Deus e o Espírito de Deus me visita dentro do carro e eu fico em lágrimas, porque o Senhor vem, porque Ele gosta de andar com pessoas que são gratas a Ele, que reconhecem Ele. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma palavra séria isso aqui, sujeitar uns aos outros. Lembra? Nós somos o corpo de Cristo. Você é importante porque você é o corpo de Cristo, o teu irmão também é importante. Então, sujeitai-vos uns aos outros. Sabe que Deus está usando o seu irmão? Se alegre. Se Deus está usando ele para te edificar, se alegre, se sujeite, seja discipulado por ele, coopere, entenda as funções, sujeitai-vos uns aos outros. Nós somos igreja, não somos indivíduos isolados, somos corpo. E no corpo tem pessoas que discipulam, tem lideranças, tem pessoas que estão aprendendo, tem pessoas que estão testemunhando, e nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Para o quê? Para crescer em Cristo, no temor do Senhor, porque o Senhor tem uma vontade em nos edificar, e nós precisamos uns dos outros para nos edificarmos. Então respeite o seu irmão, respeite aquele que Deus está usando para te edificar, respeite a função de cada um. Isso é sujeitar uns aos outros, deu para entender? Agora ele vai no mais profundo, ele entra lá na família. Ele acabou de falar de sujeitar uns aos outros. Por exemplo, o marido se sujeite à sua mulher. Por quê? Porque Deus colocou a sua mulher como sendo a sua auxiliadora. Então se sujeite a ela. Ela te auxilia. Então você respeite a função dela, que te auxilie. Ele vai falar aqui de relacionamento marido e mulher. Ele vai falar assim, olha, se a sua esposa é sua carne, alimente ela. O que a sua carne tanto quer comer? Você não dá comida quando a sua carne quer comer? Então, quando a sua esposa quer ouvir boas palavras, dê boas palavras para a sua esposa. Isso é alimentar a sua própria carne. Ele vai falar sobre isso. Ele está entrando num relacionamento mais dia a dia, que é marido e mulher. Olha só.
As mulheres, verso 22, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este um salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. O marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, assim como a igreja serve a Cristo, Cristo também serve a igreja. Como é que Cristo serviu a igreja? Morrendo por ela. Como é que a igreja serve a Jesus? Apoiando, obedecendo, caminhando, andando no mesmo propósito que Cristo. Isso é sujeitar uns aos outros em amor. Ele está entrando mais profundo, dentro da nossa casa. Jesus está entrando na nossa casa. Amados, eu como pastor, eu tenho uma tristeza dentro de mim, sabe qual é? É ver que às vezes a gente prega, mas dentro das casas as pessoas não vivem o que elas ouvem todo domingo na igreja. E isso me dá tristeza. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa só quer viver de aparência. Isso para mim é decepcionante, sabe por quê? Porque eu era um adolescente. Deus falou, Evandro, se você viver uma mentira, eu vou acabar com você. Sabia que Deus falou isso para mim? Eu era um adolescente. Porque eu vivia uma mentira. Porque eu desrespeitava a minha mãe todos os dias. Sabe? E eu aprendi isso cedo. E hoje eu vejo homens barbados de quase 60 anos vivem uma mentira, estão dentro das igrejas. Isso me deixa frustrado muitas das vezes. Eu até parei meio que de pregar sobre isso, porque eu já estava meio que pregando assim, meio com uma marreta. Sabe a marreta de sexta-feira? Quem trabalha em obra sabe o que é a marreta de sexta-feira. É a marreta mais pesada que tem na obra, é a marreta de sexta-feira. Eu já estava batendo com força. Será que não entra na cabeça das pessoas sobre isso? Se eu não consigo amar a pessoa que eu vejo, se eu não consigo respeitar a pessoa que eu vejo, como é que eu vou respeitar Deus que eu não vejo? Sabe, Deus nos deu uma posição gloriosa, viva nessa posição gloriosa. Ah, mas o outro não muda. Irmão, se o outro vai mudar, você continua na sua posição gloriosa. Você continue na sua posição gloriosa. Não é porque o outro errou que te autoriza você a errar. Sabe? A gente não muda ninguém, é Jesus que transforma. Agora, eu não posso ser uma pedra de tropeço. Deus não me chamou para ser pedra de tropeço. Deus me chamou para ser como Jesus é. Entende isso? Então o livro de Efésios, ele fala, uau, que posição gloriosa. Tá bom, vamos lá. Posição gloriosa. Olha, você estava separado dos judeus, agora vocês estão junto com os judeus. Vocês estão agora um povo só. Vamos lá, agora vocês vão mais perto. Agora vocês devem amar em amor dentro da igreja. Que legal. Agora na igreja nós temos relacionamentos mais profundos. Muito bem. Agora vamos mais profundo nisso. Agora dentro da sua casa. Como é que você é dentro da sua casa? Então o livro de Efésios, meu amado, não adianta você só saber, não, estou nas regiões celestiais, sou a igreja do Senhor, eu tenho a autoridade de Cristo, eu sou agora o Filho de Deus. Muito bem, agora cuidado para você não andar na vaidade dos seus pensamentos e não viver essa realidade. Sabe? Então vamos lá. Esse livro de Efésios, você tem que ser lido com essa profundidade. O livro de Efésios é um dos livros mais profundos no sentido de mostrar, olha, de forma prática é isso que eu tenho que viver. Vamos lá. O texto é clássico, você já conhece. Maridos, verso 25, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26, para que a santificasse, veja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Quer dizer, a sua vida na palavra vai santificar. A Bíblia diz que os filhos aprendem com os pais. Quando os pais são crentes, os filhos são aperfeiçoados. Um homem que é crente santifica sua mulher que não é crente. Uma mulher que é crente santifica o seu marido que não é crente. A Bíblia fala sobre isso, até Pedro fala sobre isso também. Vamos lá. Verso 27, para que apresentei a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amados, eu sei, vou abrir um parênteses aqui, eu sei, amados,
Que tem gente que casou e olha, quando os dois são crentes é uma bênção. Quer dizer, quando os dois são crentes verdadeiros, né? Porque eu também conheço muito crente que é falsificado. Agora, quando eu tenho um incrédulo que é casca grossa, eu sei que é desgastante, mas você pode se renovar em Deus. Não perca a sua dignidade. Eu não estou dizendo aqui que é fácil quando você lida com pessoas que não são do Senhor, pessoas que são duras de coração, e eu sei que isso é desgastante. Mas não perca a sua dignidade. Não perca a sua posição em Cristo Jesus. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem sua mãe, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém? 9 horas. Vamos ver se a gente acabou o último capítulo, né? Então, corre, vocês já repararam que eu estou acelerado, né? Porque tem muita coisa ainda para ver, né? Tem outros livros aqui. E ele é mais profundo aqui, né? Filhos. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honrai pai e mãe, porque o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e seja longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como é que um pai provoca um filho a ira? O pai fala uma coisa e vive outra. O pai fala para o filho, não fale palavrão, e o próprio pai fala palavrão. Isso irrita o filho. Quando o pai diz uma coisa e não vive, isso irrita o filho. Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem outras coisas que irritam o filho, né? Mas uma das coisas que irrita muito é isso. Essa incoerência no que fala, no discurso e na prática. Isso irrita. Tem outras coisas que irritam, mas vamos ficar por essa aqui. Verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja, não servindo à vista. O patrão está ali presente, você faz tudo direitinho, mas o patrão está longe, você deixa o serviço por fazer. Não faça isso. Mas fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. De boa vontade. Se você não tem motivo para servir o teu patrão, pense em Deus, sirva a Deus no seu trabalho, porque o nome de Deus será honrado. Deu para entender? Verso 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer dizer, aquilo que você semeia, você recebe de Deus. Quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedeis para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto Deus como vós, está nos céus, e para com eles não há acepção de pessoas. Não é porque você é patrão que você deve maltratar o seu funcionário. Não é porque você é patrão que você tem o direito de maltratar o seu funcionário. Respeite ele como pessoa. É isso que ele está falando. E aí ele termina aqui falando sobre, mais profundo aí, guerra espiritual. Amados, como eu falei, tudo é uma guerra entre Satanás e os homens. Quando eu falo entre Satanás e os homens, porque o diabo não guerreia contra Deus. Deus não tem inimigo. Você acha que o diabo é inimigo? Você acha que o diabo é alguma ameaça para Deus? Claro que não, Deus é muito maior do que o diabo. Ninguém ameaça Deus. Agora, o diabo, ele quer, já que ele não consegue atingir dele, ele quer destruir o homem. Então, há uma guerra entre o homem e Satanás. Então, nós temos que saber qual é a nossa luta. Não é a luta de Deus. É a nossa luta. Porque há alguém que quer roubar a nossa vida, roubar a nossa posição. Vamos lá. Verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor, quer dizer, na presença de Deus e no poder de Deus. Uma coisa é
presença de Deus, outra coisa é poder de Deus. Qual é a diferença entre presença de Deus e poder de Deus? Poder de Deus, ele agita a gente. Poder de Deus estremece a gente. Poder de Deus faz a gente ficar como uma dinamite. A gente quer explodir, a gente quer realizar, a gente quer conquistar, a gente quer avançar. Isso é poder de Deus. E a presença de Deus? A presença de Deus te acalma. A presença de Deus te traz paz. A presença de Deus te traz sabedoria. A presença de Deus te traz santidade, serenidade. Lembra o fruto do Espírito? Bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é a presença de Deus. E quando Deus quer te usar, Ele derrama poder e você sai com nem uma bomba atômica para realizar as coisas de Deus. Então, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos lá. Revestimos de toda a armadura. Vocês conhecem também esse texto, muito conhecido. Revestimos de toda a armadura. Aqui é um posicionamento. Ele faz uma figura, mas é um posicionamento. Vamos lá. Verso 11. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes firmes contra as ciladas do diabo. O diabo quer te passar uma rasteira. Cuidado. Vamos lá. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, não é contra o nosso filho, não é contra o nosso marido, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo mesmo. Satanás ainda atua no mundo, nesse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, o que pode te proteger? Para que possas resistir no dia mau, quer dizer, hoje está tudo muito bem, amanhã pode ser um dia tempestuoso. Chega notícia trágica, bate o carro, rouba sua carteira, pode ser um dia terrível amanhã, né? É um dia mau que chega. Mas aí acaba tudo a sua vida? Sua vida se acaba porque chegou o dia mau? Claro que não. Você tem que estar preparado para o dia mau. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Vamos lá. Estai, pois, firmes, cingidos de toda com a verdade. Quer dizer, o que deve estar te fortalecendo é a verdade. Viva na verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Seja uma pessoa justa. Viva a verdade, seja uma pessoa justa. É R$2, é R$2, é R$3, é R$3. Seja uma pessoa justa. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Veja, você tem uma missão de levar o Evangelho da salvação, do Evangelho da Paz, que leva paz aos homens em relação a Deus. Sabe, você tem que ter essa função. A sua função é não arrancar dinheiro das pessoas. A sua função é transferir graça de Deus às pessoas. Sabe? Então, a motivação do seu coração é levar o Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Muitas das vezes você vai ter que exercer fé, meu amado. Como é que eu posso lavar a mesa e lavar o chão e acreditar que isso é o melhor para a minha vida? Não acredite, viva pela fé. Você está fazendo para Deus, teu patrão não vai nem olhar. Você lavou o chão e fala, você não fez mais do que a vontade. Ou melhor, você não fez mais do que a obrigação. O teu patrão pode falar isso, mas você é um homem de fé. Você sabe que tudo que você está colocando está sendo creditado nos céus. Seja uma pessoa de fé. Então é o escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno vai lançar flechas no teu coração. Você é um desprezível, o teu patrão não olha para você, você é uma pessoa, um zero à esquerda. Você coloca a fé e fala, não, eu sou filho de Deus, eu tenho dignidade, eu sou uma pessoa que edifica vidas. Sabe? Viva pela fé. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Amados, cuida da sua mente. A Bíblia diz, renove a sua mente. Coloque alguma coisa para proteger a sua mente. Cuidado com os pensamentos, amado. Capacete da salvação. Tenha o pensamento das coisas celestes, das coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas que o Senhor tem para a sua vida. Cuide da sua mente, capacete da salvação. Você é uma pessoa salva em Cristo. Você está numa nova posição em Cristo. Pense nessas coisas. Você tem uma posição em Cristo. Pense nisso.
capacete da salvação e a espada do Espírito. Quer construir, quer fazer, use a palavra de Deus. Tudo que você fizer tem uma razão. Qual é a razão? A palavra de Deus. Eu fiz isso porque a palavra de Deus manda eu fazer isso. Eu fiz aquilo porque a palavra de Deus me coloca para fazer isso. A palavra de Deus é a arma de ataque, é a arma de construção, é a arma de ação. A palavra de Deus é a direção para tudo aquilo que você vai construir. Os outros é defesa, né? Escudo é defesa, capacete é defesa, cinturão é defesa, isso tudo é defesa. Mas espada é avanço, é construção, é conquista, é ataque. Então, para que você não tenha uma motivação errada, qual deve ser a motivação do seu coração? A palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os meus olhos podem desejar coisas que não me pertencem. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso é motivação para muita gente, mas para nós não. A motivação das nossas conquistas é a palavra de Deus. Eu conquisto uma família edificada porque é a direção da palavra de Deus. Eu conquisto a educação dos meus filhos porque é a palavra de Deus. Eu conquisto o meu casamento porque é a palavra de Deus. Deu para entender? Essa é a arma do Espírito. Verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Mas hoje eu estava falando com uma pessoa, ore em línguas. Não tenho muito tempo para falar sobre isso. Ore em línguas. Deus nos deu batismo com o Espírito Santo. Se você não ora em línguas, peça a Deus, Senhor, porque muitas das vezes a gente não sabe nem orar. E a Bíblia diz, já que a gente não sabe orar, deixa o Espírito Santo orar por nós. Oração no Espírito é movido pelo Espírito. Muitas das vezes o Espírito te dá um gemido inexprimível. É uma oração celestial. O teu Espírito ora de fato. Hoje não é o dia da gente falar muito sobre isso, mas ore em línguas. Pelo menos se coloque no relógio meia hora de oração em línguas todos os dias. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você tem que vigiar, porque o inimigo quer roubar a sua vida de oração. Vou repetir. O diabo quer roubar a sua vida de oração. Porque nós somos espirituais. Nós falamos com Deus espiritual. E a oração é uma prática espiritual. Não adianta você ficar fazendo uma para lá e para cá, correr para lá e para cá, e você não orar. Fale com Deus. Ore no Senhor. Busque se encher do Espírito com a vida de oração. Verso 19. E também por mim, para que me seja dado a não abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ore pelos missionários. Ore pelos pregadores. Ore por essas que estão indo muito à frente, que são de linha de frente, porque nós devemos orar, porque estamos cooperando com o corpo de Cristo. Deu para entender? A nossa intercessão para competir. Tem gente que pede oração para todo mundo. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E não ora por ninguém. Todo mundo, eu conheço muita gente que pede oração para todo mundo, mas ele mesmo não ora por ninguém. É um egoísta espiritual. Tem muito crente egoísta, só pede oração e não ora por ninguém. Verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado no falar como se cumpre fazê-lo. Veja, Paulo está dentro de uma prisão, ele não pediu libertação, ele pediu para ser mais ousado para pregar dentro da prisão. Que crente é esse? É alguém que tem uma visão da sua posição em Cristo Jesus. Terminando, verso 21, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais ao nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja, paz vos seja aos irmãos e amor com fé. Sempre amor e fé andam junto. Você crê em Deus e vive em amor. Vive em amor e opera em fé. Verso 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amam, olha o que ele fala, sinceramente. Pessoas que amam
sinceramente a Jesus Cristo. Amém, queridos? 9:10. E quero ver aqui os irmãos do Zoom aqui. Tem gente que saiu aqui. A Sandra fechou aí. Pode falar, Sandra. Tem a Sandra, tem o Rafa, tem a Dai. Amém. Tem o Márcio. Que Efésios é fantástico, porque é um livro que ensina você a ser crente. Né? Amém. Ser um crente fervoroso, que é um crente que tem fé e que ama a Deus. Amém. Eu gosto muito desse livro. Eu já li algumas vezes, que é uma coisa que a gente tem que ver todo dia, mas ele te ensina a ser crente. Paulo ensina aqui nós a andar nos caminhos de Jesus e ser semelhante a ele. Eu acho que isso é a verdade. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Fala, Rafael. Glória a Deus. Não, o que você tinha falado no começo, né, pastor? Da questão dos demônios, né, que a gente no começo a gente tem aquele medo, né? Sim. Né, eu tive até essa experiência há uns 6 meses, antes de começar a pandemia, né? Sim. Eu fui num lugar, né, que eu não vou nem falar, né, não vou citar nomes aqui, mas eu fui num lugar com a pastora Cida e teve um mover, né, manifestou, Satanás e manifestou mesmo assim, e a gente viu, presenciou, né, aquilo e tal, expulsou, amém. E uns 2 meses atrás, aí, acho que 3 meses aí, eu fui sozinho, foi eu, o Fagner, sozinho, sem a pastora. Mas nós estávamos debaixo da tua permissão, né? Porque a gente falou, não, vamos ligar pro pastor para estar debaixo. Só que o que acontece? Querendo ou não, às vezes, tipo, eu falei, meu Deus, a pastora não está aqui. Então aí eu falei, mas isso que você falou é importante, é porque se a gente está, não precisa ficar dependendo do profeta, dos pastores, se a gente está debaixo da permissão primeiro dos pastores e a gente está no caminho, está buscando, está orando, a gente consegue também, né, expulsar, né, mas só que nesse dia aí a gente... Foi tenso, foi tenso. Então, eu já tô contando aqui porque depois foi um aprendizado para mim, sabe? Que aí eu cheguei em casa e falei, não, Deus, eu não aceito isso. Eu orei em casa aqui, eu falei, Deus, eu fui em jejum, eu fui e assim, eu deixei por isso mesmo, entendeu? Tanto é que depois eu fui na casa da pastora, eu nem sabia nada que aconteceu. Deus mostrou para ela, falou, vocês foram só para comer lá, meu, o demônio ficou autorizado na sua cara. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai sendo treinado, né? Vai sendo treinado. Isso, então foi... ela me ensinou, então depois ela sentou comigo e falou, é assim. Então assim, ela me ensinou tudo, tá me ensinando. Eu tô aprendendo bastante, então para justamente não precisar, né, ficar só dependendo. Eu vou lá, tem um demônio, só vou expulsar se o pastor ou a pastora tiver, então eu acho que não, né? Tá vendo? É isso mesmo. Isso que é o corpo de Cristo, né? Um ajuda o outro, edificando a vida um do outro. Isso que é bonito, né? No corpo de Cristo. A Sandra, fala, Sandra. Então, pastor Evandro, gostei muito desse aprendizado, né? Sim. Onde fala que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Sim. Onde nos ensina, né, as coisas de Deus e nos dá a salvação. Por isso que, resumindo, foi isso que eu entendi, né? Isso mesmo. A posição da igreja é uma posição gloriosa, sabe? E o que nos leva a ter essa visão é a revelação de quem é Jesus em nossa vida, né? As coisas que o Senhor estabeleceu, e o inimigo combate esse conhecimento, para que a gente fique na ignorância e não desfrute das coisas de Deus. Amém. É isso mesmo. Quem mais vai falar? Dai vai falar? A Dai está do lado? Tem vergonha de... Ô, Dai, vamos lá, Dai. Estamos no local para aprender. Deixa eu só pedir para vocês clicarem aqui, depois eu quero ver quem está assistindo, tem um número grande de pessoas aqui, clica aí no likezinho, né? A gente não é monitorado, mas que a gente não é monetizado, mas pelo menos a gente sabe quem é que está participando, né? Amém, queridos?
Só 4 aqui, né? 4 outros não entraram. A gente está procurando colocar o Zoom também, né? Para as pessoas também participarem, né? Vocês, na quinta-feira eu vou usar o Facebook e o Zoom. Vou estar sempre usando essas duas plataformas para a gente se ver, a gente poder se falar, como eu estou falando aqui com o Márcio, com a Sandra, com a Dai, com o Rafael. Então a gente poder ter essa dinâmica um pouco mais, ainda mais nesse período assim, né? De isolamento, né? Então é uma forma da gente se aproximar mais. A gente quer cada vez mais aí poder olho no olho, né? Amém, queridos? Deixa eu ver quem é que participou aqui. Vocês estão todos quietinhos aí, né? Vamos lá. Tem um grupo bom aqui, né? Tem um grupo assim muito ativo, né? Tem o Rafa, Dai, a Beth também está sempre aqui. Nivalda, Kelly, a Val. Ô Val, e as meninas? O Antônio, Angelina, e aí? Que bom vê-los. Marcos Marcos Alves. E aí, amanhã o Marcos vai falar com a Ângela, né? Amanhã não, na quarta-feira. Quarta-feira. Isso aí, vai ser benção, hein? O Fagner, Cida, o Cleito, a Cláudia, olha aí. Vanderlei, Adriana, a irmã Cida, lá da Bahia. Tá em Bahia, né? Irmã Cida. Belo Horizonte, BH, né? Belo Horizonte. Nascida do Márcio, eles ficaram diáconos, foram pro... Belo Horizonte. Eles são Belo Horizonte? É Belo Horizonte, não é? Não, acho que é Bahia, né? Não, é Bahia. Bahia. O Rufino e a Cida, esse casal abençoado aí. Olha a irmã Letícia, hoje nós tivemos o dia de jejum, né? Pelo irmão Zé Luiz, passamos o dia à igreja, em jejum e oração, nós vamos ver a vitória, né, da Letícia, toda a família, o Henrique, olha aí o Henrique Rocha, muito bem, Henrique. Quem mais? Rosimeire Garcia, a Rose, tudo bom, Rose? Olha aí o Marcos Lima, né, esposo da Cida, está aqui também. José Eduardo, olha aqui o José Eduardo, meu irmão, tudo bem? Olha aí. Márcia Pelisson, olha aí a Márcia, Márcia, agora que eu vi o rostinho dela aqui, Márcia, pastor Claudino, que benção, pastora Márcia, olha aí o Igor, filho aqui da Ana Marcele, do Cristiano, oi Igor, e esse futebol aí, tá bom? Esse futebol tá parado, né Igor? A Maura Lúcia, olha aí a Maura Lúcia, e o Humberto Pereira. O Humberto também está sempre aí, né, Humberto? Que benção, hein? Olha aí, o Humberto é novo aqui na igreja. Então são esses, né? Se você não está aí, põe aí para a gente também. Eu estou vendo aqui a Rebeca. A Rebeca não clicou, né, Rebeca? Estou vendo a Rebeca ali no rostinho dela ali, ó. A Edna não clicou. A Edna está ali também. Estou vendo você, Edna. Não adianta fugir. O pastor tem olho em tudo. Pastor olha tudo, né? Não tem jeito. Amém, queridos? Então é isso. Né? Amanhã nós temos os adolescentes, né? E os juniores, né? Não esqueça de falar para os às 8 da noite, né? As crianças estão tendo trabalho com a Beth, só que é um trabalho mais reservado, né? Deixa eu só, aproveitando que eles estão ouvindo, isso. Quem tem criança que queira receber pelo WhatsApp dos pais, a Beth está gravando historinhas bíblicas, tem sido muito lindo o trabalho da Beth. Então, se tem alguma criança, né, até que você queira evangelizar de repente, né, o pai e a mãe consente que eles recebam no celular as historinhas da Beth, aí é bênção também, a gente pode estar enviando. E a Beth hoje já fez uma live com as criancinhas da igreja às 7 da noite, creio que foi uma bênção também. Isso, então... A Beth está aí, né, assistindo? A Beth está aqui. Aí, Beth, foi bênção, né? É um trabalho forte aí da Beth, também para o trabalho das crianças, né? Então, né, dê o seu nome para a gente poder mandar esses vídeos, né? Essa criança é um trabalho diferenciado, né? Tô vendo aqui a Cibele. Ô, Cibele, tô vendo você por aqui, hein? Olha aí que legal. Amém, queridos? Então, Deus abençoe. Não deixe de orar pelo irmão José Luiz. Nós estamos em jejum e intercessão por ele, para que haja realmente esse despertar, ele seja despertado, né, e possamos ver aí as demais recuperações do seu físico, em nome do Senhor Jesus, amém? Esteja orando, e nós vamos ver essa vitória, em nome de Jesus,
Amém? Nós profetizamos a transformação do quadro, que o irmão José Luiz seja despertado e que a glória do Senhor seja sobre a vida dele agora. Visite ele, Senhor, Amém. aonde ele estiver, Glória. neste leito, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nós aqui como igreja estabelecemos, nós decretamos o despertar do irmão José Luiz nesta hora, em nome do Senhor Jesus. José Luiz, desperte, Amém, Pai. em nome de Jesus. Nós assim declaramos, para a glória Amém, do Senhor. Senhor. Amém e amém. 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 Deus abençoe, queridos. Foi muito jóia com vocês aqui, viu? A paz do Senhor para todos. Amém. Tchau.